Oi, eu sou a Steph e o tema de hoje pode até parecer bastante aleatório, pode parecer que não faz muito sentido com o meu canal, mas eu juro pra vocês que faz. Principalmente para quem acompanha a minha série, onde eu comento sobre as minhas experiências com o autismo. Então, gente, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a minha alimentação, que tem algumas restrições e, claro, eu também tenho algumas seletividades, mas, apesar disso, é uma alimentação que eu trabalho muito para ser sempre saudável, sempre algo realmente nutritivo, sabe? E para poder ajudar vocês que ou são autistas ou não necessariamente são autistas, mas têm problemas com seletividade alimentar, eu vou deixar algumas dicas que eu uso no meu dia a dia para poder conseguir os nutrientes que eu preciso, mesmo evitando certos alimentos que eu tenho aversão. E é isso, vamos pro vídeo. Então, eu já quero começar esse vídeo destacando duas coisas que eu preciso comentar. A primeira coisa que eu queria comentar é que a seletividade alimentar, ela não é uma característica específica do autismo. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de problema e todo mundo vai ter um caminho diferente nesse sentido. Tem pessoas que vão conseguir superar algumas aversões, tem pessoas que vão conseguir superar algumas, mas nem todas. Em geral, eu acho que a melhor opção, a mais tranquila, de verdade mesmo, é você aprender a se adaptar. E eu vou explicar mais sobre isso mais pra frente. A outra coisa em destaque que eu queria comentar com vocês é que seletividade alimentar definitivamente não é uma frescura, não é uma bobeirinha, não é uma palhaçada que a gente faz porque, sei lá, a gente é fresco. Não, na verdade, ter seletividade alimentar é algo que até mesmo nos constrange, não é algo legal, sabe? Eu me sinto às vezes mal quando eu tenho que almoçar na casa de alguém, porque sempre bate aquele medo de ter alguma refeição que eu não consigo comer, até porque eu detesto desperdício. Então, é constrangedor, é uma característica ruim e não é algo tão simples, porque quando você não consegue comer um determinado alimento, você simplesmente não consegue, é muito complexo, não é só uma questão de frescura, é porque às vezes a textura daquele alimento, o cheiro, sabe, alguma coisa ali realmente te causa uma repulsa, então é mais complexo do que parece. E saindo um pouco dos destaques, eu gostaria muito de comentar com vocês sobre a minha alimentação. Então, gente, durante toda a minha vida, eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar com aquele modelo mais comum de comida aqui do Brasil. Na verdade, não é nem de comida em geral brasileira, até porque eu acho a comida brasileira sensacional, maravilhosa, mas é mais a questão do modelo de almoço que a gente tem aqui no Brasil. Eu nunca consegui me adaptar ao clássico arroz com feijão. E geralmente aqui no Brasil as pessoas comem arroz, feijão, carne e geralmente alguma salada. E eu não como nenhum tipo de carne. Então, a gente já tem uma característica um pouco diferente aí. Os meus motivos para não comer nenhum tipo de carne não tem uma relação com o autismo. Isso é mais uma questão pessoal minha, tá? Mas a questão do arroz e do feijão realmente é algo muito complicado para mim. E foi muito complicado na minha infância, porque naquela época a internet ainda não era uma coisa tão popular, e as pessoas elas não tinham noção de que existiam muitas coisas diferentes que você podia comer. Quando as pessoas pensavam em almoço, em comida de verdade, como as pessoas gostam de dizer, elas pensavam em arroz e feijão. E aí vem eu, uma criancinha chatinha, que não gostava de comer a comida mais básica, mais simples que existia. Então, esse foi um grande problema na minha infância, mas não é um grande problema na minha vida adulta, porque hoje a minha alimentação ela é baseada em outras coisas. Ela não segue esse modelo mais padronizado. A minha alimentação ela é muito mais intuitiva e muito mais para um lado, assim, eu diria, inteligente. Eu penso muito nos nutrientes que eu preciso. Se eu estiver sentindo qualquer coisa no meu corpo, eu já busco algum nutriente que me ajude nisso. Em geral, todos os dias eu sempre tento trazer um prato, pelo menos no meu almoço, que seja bem equilibrado, que tenha vitaminas mais básicas, sabe? Então eu não sigo aquela mesma fórmula todos os dias. E assim,
Isso daí foi algo que eu desenvolvi depois que eu saí da casa dos meus pais. Porque quando eu morava lá, a minha alimentação ela era super desleixada. A única coisa que realmente salvava a minha alimentação lá é que eu sempre tive o hábito de comer muitas refeições com ovos. Então, assim, omelete, crepioca, ovo mexido. E o ovo é um alimento que tem muitas vitaminas, né? Então, isso meio que me manteve bem. Já aqui, eu não como mais ovo todo dia. Eu até gosto de comer, mas a minha alimentação ela é muito mais balanceada e muito mais diferenciada. Então, eu tive que parar para realmente estudar. E como agora eu sou a pessoa que faz as compras de mercado, de feira, eu tenho mais liberdade de selecionar as coisas que eu vou comer, o que é maravilhoso. Mas o que eu diria que realmente salvou a minha alimentação e a minha saúde de uma forma geral foi definitivamente começar a seguir modelos mais asiáticos de alimentação. Eu sempre tive interesse em culinária asiática. Não essa coisa de comer sushi, comer comida japonesa, sabe? Mas a culinária mesmo de verdade, sabe? Tanto o estilo de ingredientes, as sopas, várias coisas, saladas, sabe? Várias coisas que asiáticos em geral têm costume de comer. E quando eu falo asiáticos, é realmente asiáticos. Eu me inspiro em culinária chinesa, até mesmo em alguns aspectos de culinária indiana. Eu gosto muito de vários pratos diferentes, vários tipos de temperos diferentes de lugares da Ásia. Eu sinto que a alimentação deles é muito boa e mudou a minha vida, de verdade mesmo. Assim, por exemplo, eu tenho dificuldade de consumir arroz, né? Eu comentei isso no começo do vídeo. Só que assim, o arroz, ele não é um alimento ruim. Ele tem ali as suas propriedades. Então, eu queria alguma forma de consumir algo que fosse similar ou que tivesse o arroz na composição. Eu substituí o arroz pelo bifum, eu acho que é assim que se pronuncia, bifum, que é um macarrão que é feito de arroz. E, inclusive, esse macarrão é considerado um dos mais saudáveis do mundo. Ele é um macarrão super leve, só que até um pouco, assim, complicado, porque ele é o tipo de comida que cozinha muito rápido. Pode cozinhar em, tipo, 1 minuto, então você tem que ser rápido, tá? O que é uma vantagem também. Ele cozinha mais rápido que um miojo. Só que você vai ter que preparar seu próprio tempero, né? Algumas pessoas usam ele apenas em saladas. Particularmente, gosto de misturar ele com algumas verduras, legumes. Gosto de comer com brócolis, cenoura. E sempre capricho nos meus temperos naturais, que é outra coisa que eu desenvolvi muito depois que eu saí da casa dos meus pais. Hoje em dia eu sou tipo uma expert em temperos naturais. Eu só uso esse tipo de tempero e eu uso vários. Aqui em casa tem uma despensinha de vários temperos diferentes. Outra coisa que eu também uso muito no meu dia a dia para poder ter algumas propriedades específicas é beber chá, que é outro costume que também vem bastante aí da culinária e tal, asiática. Eu diria que por mais que eu me inspire muito na culinária asiática de forma geral, a que eu mais me inspiro é a chinesa. Eu acho a culinária e a medicina chinesa sensacionais. É, assim, muito intuitivo e muito inteligente. Nesse exato momento, eu estou tomando meu ginseng aqui, porque eu acabei trocando o café pelo ginseng, sei lá. Eu gostei mais do ginseng, principalmente de manhã. Na verdade, só de manhã, eu não tomo ginseng em outros horários. O ginseng, ele vem de uma raiz que é tipo um gengibre. Não é gengibre, mas é tipo próximo ao gengibre e dá muita energia. Se você tiver muita ansiedade, inclusive, não beba ginseng. Eu lido com problemas de ansiedade, mas o ginseng não me afetou nesse sentido, mas afeta algumas pessoas. E assim, pra mim tem sido muito bom, porque assim, uma coisa que eu queria muito na minha rotina era a energia. E eu tava desesperada caçando alimentos, coisas que pudessem me fornecer de uma maneira mais natural esse tipo de energia. Eu acho importante destacar que eu não faço isso no tipo dieta maluca. Não. Eu tenho vários ingredientes em casa, eu tenho cenoura, brócolis, alface, um monte de coisa. E aí, tá na hora do almoço. E eu penso, poxa, essa semana eu já comi muita coisa com vitamina C. Eu até posso comer alguma coisa com vitamina C, mas seria interessante se eu buscasse algum outro alimento aqui em casa que tem outras vitaminas. Então, é isso que eu faço, sabe? Eu tento me alimentar de uma forma inteligente. E quando eu não consigo colocar no prato, eu geralmente faço algum suco também, algum suco de fruta natural. Às vezes eu bato suco com algumas ervas diferentes. Pode parecer loucura, mas eu gosto de fazer suco com alecrim. E também gosto de fazer com hortelã. Então, é isso, sabe? Eu tento sempre
trazer alguma coisa interessante ali. Não que eu não seja o tipo de pessoa que também não belisca uma besteira aqui e ali, tá? Fala sério, né? Eu adoro um bolo, eu adoro um docinho. Só que não é algo que eu saia comendo todo dia, o tempo todo. É algo que tem equilíbrio. E isso melhorou muito a minha saúde. Tipo, eu passei por um problema recentemente de sinusite, que infelizmente é um problema, tipo, crônico já meu. Só que mesmo estando com aquelas dores faciais, aquela coisa, o meu corpo não ficou tão cansado como ficava antes. Porque a minha alimentação meio que tá me ajudando, sabe? E até mesmo gripe, essas coisas diminuiu muito. Eu tenho alguns problemas porque eu sou um ser humano, mas nenhum desses problemas realmente me deixa assim destruída como era no passado. Outra coisa que melhorou drasticamente foi a minha pele. Nesse vídeo mesmo, eu não tô usando base, coisa do tipo. A minha pele tá, tipo, praticamente sem maquiagem. Eu só fiz uma maquiagem nos olhos e passei um hidratante. Então, a minha pele, ela tá infinitamente melhor do que era antes. Eu tinha muitos problemas com acne, até em alguns vídeos eu acho que isso era bem perceptível. Hoje em dia eu até tenho uma acne aqui ou ali, mas é algo que, tipo, sabe, diminuiu muito. E não acho que é só por causa da minha idade, porque eu tinha muita acne já adulta, mas agora parece que, tipo, sabe? Melhorou drasticamente. E eu sei que esse vídeo não é sobre isso, mas eu vou dizer pra vocês que uma coisa que me ajudou muito foi usar óleo de semente de uva. Fica a dica aí, passa no seu rosto, sua pele vai ficar muito boa, tá? Lógico que não é pra tacar litros e litros de óleo assim no seu rosto, mas um pouquinho, massageia e tal. Esse óleo é muito bom. Então é isso, a minha alimentação é assim. Ela é basicamente baseada em plantas. Eu gosto muito de caprichar em temperos e buscar nutrientes até nos temperos. E é isso. É uma alimentação um pouco fora do comum às vezes, mas eu estou muito feliz com ela. E agora eu quero deixar algumas dicas pra vocês que têm problemas de seletividade alimentar, de como vocês vão fazer para poder conseguir não necessariamente superar isso, mas encontrar maneiras de se adaptar para que você possa se manter mais saudável. Todo mundo tem a famosa comida conforto, aquela comida que te traz uma alegria inexplicável. Ela geralmente é algo prático, fácil de fazer e que te traz uma satisfação muito grande. Então, gente, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é analisar características daquela comida que fazem com que ela seja uma comida muito conforto pra vocês. Antes de me mudar, uma das coisas que eu mais gostava de comer era miojo. Uma clássica comida de preguiçoso, eu sei, mas tem alguns que são simplesmente muito gostosos. Então, eu parei pra pensar, o que é que faz com que eu goste tanto de comer isso? Não é só a praticidade, mas talvez a textura do macarrão, o tempero, ou o fato de ser uma comida quentinha, que é boa de comer em épocas de frio. Eu fui analisando, e aí eu fui buscando soluções. Eu descobri que existem maneiras de criar tempero, tipo, praticamente igual em casa, de forma saudável. Também descobri que existem vários tipos diferentes de macarrão, que são extremamente similares ao macarrão do miojo, e que são mais saudáveis. Então, tem como adaptar. E o tempero você faz, deixa em casa pronto, então, tecnicamente, continua prático, né? Não vai ser uma comida que você vai demorar muito pra fazer. Então, foi assim que eu comecei a desenvolver algumas sopas, a me interessar muito por culinária asiática, já que é uma culinária muito rica nesse sentido. Mas não é o único tipo de alimento que eu também gostava. Eu também gosto bastante de alguns hambúrgueres vegetarianos, tipo o que tem no Burger King, sabe? Só que é caro, né? Não dá pra ficar comprando toda semana. Será que existe uma maneira de fazer ele em casa, tipo, mais saudável e algo prático? Claro que existe. Então eu praticamente dominei a arte de fazer os meus próprios hambúrgueres em casa com proteína de soja. Mas você pode fazer com várias coisas diferentes, tipo lentilha, tem gente que faz até com feijão, tá? E eu tenho uma grande aversão a feijão, então pra mim não rola. Mas tem muitas formas diferentes de fazer. O que eu faço em casa com a soja é muito fácil, é, tipo, muito besta de fazer. E é algo que eu faço, congelo e fica lá, prontinho, super prático, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que vocês precisam ter essa inteligência de notar características e adaptar. E quando tem algum alimento que você não consegue comer de maneira alguma, você
dá uma olhada nas vitaminas daquele alimento, nas propriedades daquele alimento, busca similares ou busca produtos que são feitos com aquele alimento, mas que você não vai perceber tanto o gosto do alimento em si. Igual o que eu disse para vocês do macarrão e também outras coisas que são feitas com arroz, mas que não têm a mesma textura, o mesmo cheiro, então eu consigo comer normalmente. Feijão, que é realmente algo muito difícil pra mim, eu detesto o cheiro, detesto o fato de que ele tem casca, sabe? Feijão é uma coisa que não entra aqui em casa, basicamente. Então, eu tô sempre buscando alimentos similares. E não é difícil encontrar. Inclusive, até mesmo no Pinterest, tem pessoas que montam, às vezes, imagens, sabe? Ensinando várias coisas assim. Então, é uma questão de você realmente pesquisar um pouco, que você vai descobrir várias coisas e é bem tranquilo, tá? Não tem muita dificuldade. Eu sei que alguns autistas realmente têm uma seletividade maior, que é mais complicado. Então, eu diria que o ideal de verdade é você buscar um profissional, uma pessoa que saiba te guiar nesse sentido. E também tente não ficar se apoiando o tempo todo em comida de conforto, a não ser que seja uma comida muito nutritiva, porque isso daí vai prejudicar você em vários aspectos. Vai fazer com que às vezes a sua ansiedade piore, a sua depressão piore, vai deixar você um pouco mais lento. Então, se você já lida com muitos problemas, como eu lido, é melhor que você melhore a sua alimentação para que a vida seja um pouco mais fácil. E eu sei que não é uma tarefa fácil, principalmente para autistas que não são tão independentes. No meu caso, eu sou uma autista que no momento é bem independente, nem sempre foi assim, tá? Já tive períodos muito difíceis, mas no momento estou passando por essa fase. Então, para mim é um pouco mais fácil, não é tão fácil para todo mundo, mas é possível encontrar algumas soluções. E em último caso também, você pode tomar algumas vitaminas, caso você não consiga. É importante que você se informe nesse sentido. Por isso que eu digo a vocês que é muito importante vocês procurarem um profissional, tá? E assim, gente, pra mim, a parte mais importante na minha alimentação, definitivamente, é sempre olhar a composição das coisas. É isso que foi a grande diferença na minha vida. Eu olho a composição até dos temperos que eu compro. Então, só pra vocês terem ideia. Lembrando que eu não sou muito tipo de pessoa que liga muito pra caloria, esse tipo de coisa, não. Eu gosto mesmo é de ver o que tem na composição, o que usaram ali. Se aquele tempero é de verdade ou não, tá? Então, é isso. Lembrando que composição é algo muito importante para skincare também. Todo o óleo que eu compro, porque agora eu tô com o costume de usar muito óleo no meu corpo, no meu rosto e cabelo também. Toda vez que eu compro qualquer um, eu sempre olho a composição para ver se aquele óleo é realmente um óleo, tipo, puro, realmente tem as propriedades que eu quero e não só um monte de coisa misturada ali no meio, tá? E é isso, gente. A minha alimentação é assim, um pouco estranha, mas funciona. E eu espero que a de vocês também funcione do jeitinho de vocês. E busquem inspirações diversas. Vocês não precisam seguir o mesmo modelo de alimentação que todo mundo segue. Não importa se é o mais padrão aqui no Brasil. Às vezes o modelo de alimentação de algum país que você nem sabe o nome funciona melhor para você do que a alimentação daqui. Então busque se adaptar, busque encontrar coisas diferentes que você vai ficar, ó, muito bem, tá? E enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada aos membros do canal. E lembrando que tá rolando votação. Vão lá votar, porque eu sei que muitos de vocês não votam, sendo que vocês são membros e deveriam estar desfrutando desse direito. Mas enfim, novamente muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.